Posso fazer uma pergunta pra Pode, eles? querido, Olha só, vocês contaram a história de vocês, é uma história bacana, né? Tipo, vocês não tiveram problema com a família de vocês, tiveram... Agora, me diz uma coisa, vocês que estão direto na internet e tudo. O quanto um casal homoafetivo ainda choca as pessoas? Muito. As pessoas não... Eu vou refazer a pergunta. O quanto um casal homoafetivo choca as pessoas em 2024? Esse é o maior problema. Esse é o maior problema. As pessoas não estão acostumadas. Você vê o tempo todo gente aí na internet, deputado, pessoas que têm estudo, que têm uma instrução, mas sempre falando contra, sempre... sei, gente, não sei. Não sei até onde a gente tem que evoluir pra poder isso melhorar. Melhorou muito? Melhorou muito, óbvio. Quando eu era criança, nem sonhava que eu poderia ter uma relação, ser casado, ter filho. Eu sempre quis ter filho. Eu não sabia como isso ia ser. Em vários momentos eu pensei como isso ia ser. Porque só desde 2015 que pôde ter a liberação de casais homoafetivos adotar. É uma coisa muito recente. Mas ainda você vê pelos olhares das pessoas... as pessoas ainda não estão preparadas e as pessoas ainda se Com filho, então. Com filho, então. As complicado. Pessoas, Falando em filho, então, como surgiu a ideia da adoção do Francisco? Eu sempre quis ter filho, sempre quis adotar. Eu nunca quis ter filho biológico. Eu acho, já falei isso lá várias vezes na minha rede, que eu acho que eu não posso ter filho biológico. Eu não sei porquê. Na cabeça dele. É coisa que a gente tem na cabeça, eu também achava. Eu acho que eu sou estéril, não posso ter filho. Eu falo, um dia eu vou fazer um teste. Fonte, vozes da minha cabeça. Fontes, problemas que eu mesmo crio. Eu mesmo, mas eu sempre falo isso. Fique minha. Eu acho que eu nunca tive vontade, sempre quis adotar. E aí, quando eu conheci o Alan, já falava sobre isso, a gente sempre teve criança, né? Como eu falei, nossas irmãs, logo que a gente começou a namorar, nossas irmãs engravidaram, então a gente sempre teve criança. E a gente ia viajar. Eu e a Alan levava as duas sobrinhas. São 3 sobrinhas, mas 2 mais próximas, porque uma mora mais longe. E aí a gente levava elas e tudo mais. Então a gente sempre teve essa criança na nossa vida, na nossa relação. Mas o Alan ficava falando assim, vou esperar eu me formar, porque o Alan ainda não era formado e tudo mais. Quando o Alan se formou, um dia a gente conversando de novo sobre esse assunto, o Alan, vamos. E aí a gente foi ver o que precisava. No dia seguinte, corta a gente fazendo união estável. Ele falou, vamos. Tem que ter união estável? Tem que ter união estável. Ou união estável ou ser casado. Mas como ser casado demora um processo de alguns meses pra você rolar, né? União estável você vai no cartório, você faz na hora. Demora alguns meses porque é casal homoafetivo. Não, qualquer casal. Não, demora não. Não, acho que uns 40 dias, não é? Rápido, gente. Acho que é, Mas né? ele tava querendo pra ontem, né? Amor. A do União Estável foi Ela pra demora União assim, tem que ter data no cartório. Demora assim. Tem um verdade. rolê. Tem um É um rolê. processo. É naturalmente maior. É um processo burocrático. A união estável não, você vai lá e faz na hora. Você paga É? 100 e pouco, 200 reais, sei lá, você faz na Qual é a hora. diferença da união estável pro casamento? Nenhum. Quando eu Nenhuma. preenchi aqui o papelzinho, tive que colocar solteiro, porque eu não sou casado. Mas se eu morrer, tudo é meu do mesmo jeito. Então se morrer, não tem diferença. E aí também era uma coisa que precisava ser resolvida para dar entrada no processo. Então, assim, tanto que a gente já casou, agora em setembro a gente casou, fez festa, inclusive a gente casou lá, uma semana antes da festa do Lucas lá no Jambu. Vocês casaram lá? No Jambu? Lá é Foi o primeiro lindo casal, demais, uma semana né? do casamento. Lá é muito lindo, né? Uma semana antes ou uma semana depois? Uma semana depois, eu Qual acho. foi o dia? Foi antes. 16 de setembro. 16. Não, foi depois. O do Depois. Lucas foi 9. Mas a gente já tinha fechado antes de você ir lá. Aí quando você foi lá, quando você postou que ia ser lá, eu falei, eles vão casar lá. Ela é uma delícia. Uma delícia, né? A gente foi o primeiro casamento lá. Quando você foi, já foi uma das primeiras festas, mas casamento Foi. ainda não tinha sido. A gente foi o primeiro casamento, foi lindo. Por que eu não fui convidada? Mentira, eu tô usando. Tá pensando que eu ia. Porque... Nossa, que pergunta. Você fez exatamente o que você odeia que as pessoas façam com você. Como é ridículo, né, gente? Bem minha voz. E a gente não casou de novo. A gente. Aí, cara, tá Só foi a bom. festa, só. Foi só uma festa. Teve cerimônia, teve tudo. Mas casou, gente. Casar de fé amigado é. E aí a gente fez. Voltando à pergunta original. Como é que foi? Aí a gente foi fazer o União Estável. Aí a gente foi pro restaurante e jantou. Só eu e o Alan, nossa família ficou pé da vida, porque a gente não falou com ninguém. Mas porque pra gente não era algo a mais, entendeu? Era só, tipo, precisava do documento pra dar entrada. Entendi. E aí a gente deu a entrada na adoção. Que, pra quem não entende, você vai Como que foi todo o processo? você vai num fórum da região que você mora,
na mesma cidade, geralmente tem mais de um fórum, porque quando a cidade é grande tem fórum em determinadas regiões. E aí você vai no fórum, procura a vara da infância. Você pega uma lista de documentos que você precisa apresentar. E tem um processo todo que varia de acordo com cada região do país. Então tem lugares que é mais fáceis, tem lugares que é um pouco mais complicado. Não tem uma regra. Não tem uma regra muito específica. Mas como funcionou com a gente? Tinha uma série enorme de documentos, tipo, de antecedentes criminais a exame físico, Graças psicológico. a Deus, né? Pelo menos estão cuidando das nossas crianças. É bem feito direito. E aí, na nossa época também tinha que fazer cinco reuniões, que é um curso. Você tinha que ir 5 vezes nesse curso. Na época era um curso por mês. Então, demorava 5 meses. Caramba! E aí, cada vez que você ia lá, a mulher carimbava um papelzinho, assinava. E depois você pegava esse papel, levava pro juiz também. Depois de tudo isso, você passava por assistente social, por psicólogo. Eles vieram na nossa casa. Todo esse processo pra gente ser habilitado, que a gente ganha tipo um certificado, que você tá habilitado para adotar. E aí durou 1 ano, exatamente 1 ano. A gente entrou no dia 28 de janeiro e no dia 28 de janeiro o nosso papel saiu para no dia 28 de janeiro. Dizendo que estava habilitado para adoção. Habilitado, ainda não estava na fila da adoção. E aí, habilitados. E aí a gente demorou 1 ano. Depois disso a gente entrou na fila de adoção. Na nossa época não tinha como a gente ver a nossa fila. Hoje em dia você já vê qual posição você tá. Tá tecnológico agora. E aí a gente ficou meio no escuro. E aí com 3 anos essa habilitação vence. A gente teve que renovar a habilitação, refazer o processo, refazer o curso, levar os documentos todos de novo. A gente só não teve que passar pela psicóloga e pela assistente social. O resto a gente fez tudo de novo. Sim. Foi online, na época da pandemia. Não, por causa... Não, mas não vieram na nossa casa, não teve um curso mas teve a reunião. Porque na reunião a gente teve que fazer... Eu fiz com um monte de gente, depois eu fui sozinho, depois foi só o Alan. Aí a gente falou que a gente não tinha contado pra nossa família, porque a gente queria fazer surpresa. Ela falou, não pode. Aí quiseram falar com gente da minha família, da família do Alan, teve que levar a gente da nossa família pra lá falar com elas. Então, assim, é uma burocracia necessária que muita gente desiste no caminho, mas também é necessário. É necessário, gente, porque sabe o que acontece? Tem uma criança que eu conheço que foi adotada, ela foi devolvida 3 vezes. Aí você imagina, tem gente que não tá habilitada. E a gente no curso, a gente vê, tipo, uma menininha, tipo, de meses, ela tinha sido devolvida. Aí o motivo que ela tinha sido devolvida, os pais, os primeiros adotantes, falou assim, ela me olhava de um jeito esquisito. A menina tinha 9 meses com essa família, com a outra ela tinha menos. Como uma criança de meses olha com um jeito esquisito? Não, isso aí tem que exorcizar essa pessoa, a família. Tirar da adoção pra sempre. Não, mas eles são banidos. São banidos, né? São banidos. Mais ou menos. Tem alguns casos que não é banido. Mas que dá me revolta isso, cara. Mas teve outra que, assim, nesse curso as pessoas... É como se fosse uma... As pessoas vão lá, dão seu depoimento, trocam experiência e tudo mais. E é muito legal. Porque você vê gente que já adotou. E aí você vê, cara, é possível, vai chegar a minha hora. Você ouve história de outras pessoas. Mas histórias legais e histórias também não legais. Então, exemplo, uma vez também uma pessoa devolveu uma criança que era adoção tardia. Porque ele comia muito, ia no restaurante e botava muita comida. Aí você para e pensa, cara, uma adoção de uma criança grande, que provavelmente pode ter passado fome. A criança tem um distúrbio. Isso é motivo pra devolver? De, às vezes, querer comer muito porque acha que vai acabar a comida. Você não sabe. E devolve a criança por isso. E aí você fala assim... eu não gosto de saber que tem devolução de criança. Até eu fico pensando, gente, o mundo tá tão ruim que, além das maldades que já tem... Ainda tem um ser humano que vai pra adotar, ainda vai mexer com a cabeça daquela criança, ainda vai devolver. Mas hoje, a pessoa, além de ser banida, ela ainda tem que arcar com todo o tratamento psicológico da criança até ela ficar maior de idade, sabia? Tinha que ser preso. Tinha que ser... Enfim, não posso falar. Mas, meninos, me explica uma coisa. Tipo, aí vocês foram habilitados, aí vocês entraram na fila. Aí o que rolou nessa fila? Tipo, aí você ficou 3 anos e não veio. Na verdade, desses 3 anos, na metade mais ou menos, que começou a ter a fila que a gente conseguia ver o número. Tá. Então, a gente ficou mais ou menos 1 ano e meio no escuro, e depois mais ou menos 1 ano e meio a gente começou a ver. Aí ia vencer o processo, a gente não ia ser chamado, não tava pra ser chamado ainda, aí a gente teve que renovar. Nessa da renovação, o nosso número estava ficando perto
do zero, né? Tipo, Mas você não foi pro final da fila, então? Você continuou no seu lugar da fila? tipo assim, quando eu entrei eu era, sei lá, 200. Aí eu fui pra 199, 191. Mais pausa a posição quando a gente tá fazendo o processo. Se vencer, você pausa. Se você vencer, você fica estagnado na mesma posição. E aí, como a gente sabia que ia vencer em janeiro, porque eu fui habilitado em janeiro e ia vencer em janeiro. E aí, em outubro, eu já tive que dar entrada no processo de renovação. Aí eu já tava começando a renovar o processo pra em janeiro eu não ter que sair da fila. E aí, nessa, a gente já tava com o númerozinho perto. Tipo, 15, 18, Eita. 17. E aí, vem a pior parte dessa espera. Porque a angústia de qualquer momento. O nosso perfil era um pouco... Não era amplo, mas também não era tão fechado. Era de 0 a 3 anos, podendo ser 2 crianças. Ou menino ou menina, cor indiferente. Porque isso, quando você faz o perfil, o sistema ele funciona tipo um Tinder. Digamos assim, para as pessoas entenderem. Pior, né? Não, Eu não acho bom. Mas, Não, assim, mas agora mudou. Agora, antigamente eles procuravam crianças para família, mas agora eles procuram famílias para criança. Eles atendem todas as demandas da criança agora. Entendi. Mas você monta o seu melhorou, perfil. né? Melhorou, né? Que Então, quando monta o perfil, você fala, funciona tipo um Tinder, mas isso, o Tinder, em benefício da criança. Ah, tá. Então, por Entendi. exemplo, eu coloquei de 0 a 3, nananã, enfim. E aí, quando entrou o Francisco, eu era o número 4. Provavelmente as 3 primeiras pessoas não eram... Ou não queria menino, ou não queria um menino negro. Ou queria só menina, ou não queria negro, ou só queriam 2 irmãos, não queriam um só. Enfim, essas 3 pessoas não queriam o perfil do Francisco. E aí pulou, Graças a automaticamente veio pra gente. Cheguei!